pergunta foi como fazer esses efeitos aqui, né? De partes desse desenho. Bom, daqui do que a gente pode ver, pela grossura da linha aqui, provavelmente isso aqui é um ponto manual. Dá para fazer alguma coisa semelhante? Dá. O que pode ser feito aqui é um pesponto triplo com linha de costura. Você vai fazer esse serviço aqui, ou fazer aquilo que a gente tanto conhece como percorrer, né, ou sublinhar a imagem. Para quem tem, para quem é bom de mão livre, não precisa ter imagem, mas para quem não tem, bom, se você tiver ideia, pode ver que eu vou colocar aqui, ó, no início e o fim aqui, e vou colocar o ponto triplo, né? O ponto triplo. Esse ponto triplo eu vou diminuir um pouco para ficar, aliás, eu vou deixar ele grande assim, para quando for feito ele 3 vezes, começando e terminando aqui, nesse ponto, e com linha de costura, na linha da linha da costura mesmo, aquela linha 120 que costura em reta, ele vai ficar um ponto semelhante a esse aqui, mas também pode diminuir o ponto se quiser. No caso aqui ele está com 3 milímetros, eu posso botar com 2, e vai ficar um pontinho mais pequenininho, menorzinho, vai ficar mais legal. Consequentemente, esse aqui é o mesmo ponto. Esta borda aqui dos vasinhos de flor é o mesmo. A outra pergunta foi, acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas tem que ser feito. Aqui, ó. A outra foi como fazer esse tipo de folha. Esse tipo de folha. Praticamente esse desenho é feito todo com essa ferramenta, que é a ferramenta de coluna avançada. Então você vai pegar a ferramenta de coluna avançada, a imagem está um pouco ruim aqui, que eu baixei do zap da pessoa que me mandou. E assim, eu vou tentar fazer aqui meio que pela sombra do desenho, porque assim, a imagem está muito ruim. Dá para ver aí que a imagem está bem distorcida, a imagem bem fraquinha, né? Mas a gente vai tentar fazer. Aqui, para tirar a dúvida da pessoa. Aqui, terminei. Mas daqui a pouco ele vai, quando eu aumentar o tamanho da imagem, você vai perceber que ele vai ficar legal. Esse aqui eu posso fazer da mesma forma, mas também posso fazer essa parte de fora, porque ela é uma parte fechada, tá certo? Aí eu posso fazer com estilo? Posso. Eu vou colocar o último ponto em cima exatamente em cima do primeiro, para quando eu colocar o estilo, ele ficar fechadinho. Ó, já o estilo, ó como é que ele fica. Quando você seleciona ele aqui, você também tem que dar uma afinada nele, que ele está muito grosso, deixar com um décimo, né? 1 milímetro, um décimo de milímetro, ó. Ele vai ficar fofo, vai ficar cheinho. Ou se você quiser colocar com menos, você coloca com menos, que vai ficar da mesma forma, tá certo? Então, ele é feito também com essas duas ferramentas e o ponto é ponto cheio. Bom, a outra dúvida seria nesse tipo de ponto, acho que um alecrim, acho que a planta representa aqui um alecrim, acho que é isso. Mas não é diferente o desenho não vai ser diferente. Vai ser a mesma coisa, ó. Um mais cheinho, outro mais magrinho, né? Mas o ponto é o mesmo, ó. O ponto é o mesmo. Sempre que você termina o desenho, uma parte do desenho, ele pede para você estabelecer o início e o fim, ó. Verde, o início, aí agora vermelho, o final. A mesma coisa, recomeço tudo de novo. Desse lado aqui ele é um pouco mais gordinho. Pronto, vou parar por aqui para você entender. Melhor, vou fazer mais um aqui, para você entender. Quando terminar, que eu aumentar o desenho para um tamanho real, por exemplo, você entender do que eu estou falando, ok? Beleza. Aqui já dá para perceber. Se ele ficar bem cheinho, tá vendo? Ó, já fiz daqui, já dá para ver que ele ficou legal, tal, ficou bem parecido com o outro. Bom, as duas maiores dúvidas que ainda não é nesses dois. Eu acho esse alecrim aqui também da mesma forma, tá? Ele pode ser feito com pesponto, no caso aqui, essa planta aqui, ó, ida e vinda pelo mesmo ponto, ó. Você vai e volta pelo mesmo ponto, ó. Você vai e volta pelo mesmo ponto, ó. Agora tudo isso é manual, ó. Vai e volta pelo mesmo ponto, tá vendo? Ó.
E depois você transforma, pega todo esse desenho aqui, eu já coloquei outra cor, para não confundir. Ó, eu pego todos esses desenhos aqui e coloco em outra cor, porque já fica mais fácil. Vou colocar em verde, e depois eu coloco os dois em verde aqui, ó. Coloco eles dois, ponto triplo. Por que ponto triplo? Porque para ficar cheinho. Vai ficar bem cheinho. Quando você terminar aqui, fica bem legal. Eu já fiz esse tipo de ponto, inclusive aqui no Tajima mesmo. E ficou bem legal depois de terminado. Ok? Tá, esse aqui nada mais é do que um pesponto todo, ele vai e volta, ou um ponto dentado. Isso aqui pode ser também feito com ponto dentado. Ó, eu vou pegar aqui o steel, ó, já peguei direto o steel. Eu vou fazer um pedacinho aqui, ó. E nesse ponto aqui, você pode fazer ele um ponto, você vem aqui na propriedade e vem em satin. No ponto satin, ele tem esse ponto aqui, ó, ponto dentado. Esse ponto dentado aqui, ele pode ser juntinho, né? Ele pode ser bem fechadinho, bem juntinho mesmo. Aqui, ó. Ó, bem fechadinho. Você pode aumentar se você quiser, você pode deixar ele mais ralo, mas isso é um ponto dentado. Pode ver que ele fica um pontinho bem retinho mesmo, né? Vou botar 2 aqui para você ver melhor. Não, tá com o número 1 aqui, ó. Pronto, aqui. Ele vai ficar bem retinho, é um ponto bem retinho, ó. Tá vendo? Que ele fica, ou pode ser com meio, né? Em vez de ser 1, você coloca aqui 0,5, na verdade, ó. Em vez de botar 1, bota 0,5. Tá certo? Bom, mas vamos para esse aqui. Esse aqui é interessante. Eu já fiz esse desenho outras vezes e a ferramenta é a mesma, só o efeito que é diferente, ó. Eu vou começar por aqui, ó. Começar por aqui, ok. Prossigo aqui, ó. Lado direito do mouse, lado esquerdo do mouse, que é para fechar esse bico aqui. E prossegue, ó. Aqui eu vou finalizar. Ó, vou finalizar aqui. Ó, fechar em cima do outro ponto, né? Fechar o último ponto em cima do primeiro ponto. Ó, bom. Aí você, não tem como ser aquele ponto lá, não. Tem, sim, claro. É só você pegar aqui, ó. Você vai pegar aqui o steel, ou pode ser com a caneta mesmo, mas eu já pego o steel direto porque eu já faço ponto direto. Ó, você tá vendo aqui a linhazinha aqui, ó, a linhazinha de baixo, de marcação né, porque fora disso aqui já é a compensação. Até essa linhazinha que você vê aqui embaixo, ele é o desenho de fato. Então eu vou fazer um contorno, como se fosse aliás, é um contorno, né, exatamente em cima dessa linhazinha verde que a gente tá vendo aqui embaixo, para ficar todo bonitinho, todo certinho, ok? Então você vai fazer tudo isso e ao final, claro, o que vai definir aqui é a cor e a espessura desse desenho. Eu vou colocar de outra cor, mas só para a gente trabalhar ele. Mas depois eu vou colocar ele na mesma cor, que é o que dá o efeito. Ok? Selecionei aqui a arte, né? Selecionei aqui a arte. Eu vou aqui colocar 0,5. Acho que, não sei se 0,7. Vamos lá, 0,8. Ok. Pronto, 0,8. Você diz assim, mas aí não tá como aquele outro lá não. Tá, beleza. Então vamos ver por que ele não tá do mesmo jeito, né? Vamos colocar ele na mesma cor. A cor 14, né? Bom, agora já tem outra figura. Apesar do desenho não ser exatamente igual ao outro, mas você já tem a noção do que eu estou falando. Você já tem a noção em que o desenho nada mais é do que um desenho com contorno na mesma tonalidade, só que um contorno bem fininho. Quando você aumenta esse desenho, é que você percebe, né, a questão, ó, quando você mexe aqui, ele não vem, ó, você viu que demarcou aqui onde você puxou, mas ele não quer vir. Então, o que você faz? Quando você fizer isso, você aperta G para gerar ponto, ele vem, aí ele dá a margem de erro. Bom, explicado aqui, apesar de não estar no mesmo formato, acho que se a gente fizesse o formato dessa florzinha aqui, ficaria muito mais bacana, talvez você entendesse melhor,
né? Talvez você entendesse melhor, mas eu creio que deu para você entender, né? Deu para entender que nada mais é do que isso. Até porque eu já fiz isso muitas vezes, alguns desenhos que eu fiz, de fato, eu fiz na prática, né? Então, não foi uma coisa que eu ouvi falar, eu fiz de fato e ficou muito bacana, né? Eu vou fazer de novo aqui, agora nesse formato aqui, tá certo? Ok, vamos fazer esse estilo aqui em 0.5, 0.5. Ficou muito fininho agora. Mas eu acho que vai dar uma imagem melhor, 0.5, 0.6, eu acho. Se esconder a imagem, acho que deu melhor aí. 0.7 que eu vou colocar, 0.7. Pronto, melhorou. Pronto. Pronto. Essa é a margem, né? Essa é a questão, né? Fica legal sim, né? É um desenho que não tem como você imitar, não tem como você imitar o desenho manual de fato, isso é um fato, não existe, não tem como, mas é mais ou menos isso aqui. Esse aqui não é diferente, tá certo? Esse aqui é só, você vê que é só uma parte, porém tem o mesmo contorno, tá certo? Esse efeito aqui é porque ele só é feito até aqui. Ele começa aqui, ó, e vem, faz e termina aqui. E aqui tem o miolo da flor, é como se a flor tivesse com as pétalas já um pouco murcha e tivesse arriado sobre o seu eixo, sobre o seu miolo, né? E tivesse ficado dessa forma, ok? Bom, agora vamos para o mais por assim dizer, mais complicado. Mas não é complicado, de fato, esse aqui é bem interessante. Essa parte aqui, você pode tentar com esse aqui, ó, com essa ferramenta aqui de enchimento complexo. Por exemplo, você vai fazer... você vê que ele tem um contorno também. Né? Esse desenho ele tem um contorninho também. Ó. Eu vou fazer ele assim, tal, todo bonitinho. Porém, eu estou fazendo ele com o enchimento complexo. Eu teria que fazer início e fim aqui e depois o ângulo dele ser esse aqui, ó, para dar um efeito legal, tá certo? Terminou aqui, você vai escolher o tipo de ponto que você vai fazer. Olha, não dá para fazer com esse tipo de ponto. Por quê? Com essa ferramenta. Por quê? Porque ele não tem um ponto, o ponto que eu quero definir aqui não dá para fazer com ele, por causa do formato, né? Por causa do formato. Agora vamos ver com outro tipo de ponto, que é o ponto ideal para fazer esse tipo de desenho, tá certo? Embora ele é feito de mais de uma vez. Por exemplo, aqui, ó, cada parte dessa é uma, ó. Primeira, então vamos começar daqui para cá, ok, vamos trazer ele para cá, bonitinho, né? Vamos trazer ele para cá, ok, finalizei esse, ok, vamos terminar mais, vamos fazer mais, né? Vamos fazer mais. Ok. Mais um, que é a parte do meio, a parte central, né? Essa parte central aqui. Então ela vem por aqui, termina por aqui, aqui tem que ser com o lado esquerdo do mouse, ok, e finaliza aqui. Você vê que esse desenho é feito em 3 partes, né? Por fim, esse daqui, né? Ó, esse aqui que finaliza esse camarada aqui, ok, ok. Por que eu fiz com esse desenho? Porque só com essa ferramenta, ela me disponibiliza um tipo de ponto que vai dar a margem de erro para isso aqui, ó, que ele vai me dar o efeito, melhor dizendo, que margem de erro, ele vai me dar o efeito. Bom, aqui ele entrou com 6 milímetros de largura. Eu vou botar com 2 milímetros de largura, ó, aí já muda de figura, tá vendo? Vou botar aqui com 1.5. 1.5. Ele não aceitou. Mas o efeito é exatamente esse. Ó. Esse é o efeito do ponto. Aí esse aqui, como é que eu faço? Esse aqui não tem outro jeito senão fazer com enchimento complexo. Por quê? Porque esse aqui é um outro tipo de ponto. Isso aqui já é outro tipo de preenchimento. Né? Ele não é o mesmo preenchimento que esse de cima. Então ele pode ser feito dessa forma, né? Até para dar um outro efeito, né? Ó, ele vem aqui, ó, vem,
Ok, aqui eu desço e fecho ele aqui. Pronto, esse é um outro tipo de ponto, né? O ângulo dele é esse. Então vamos ver agora como ficou, né? Pronto, fica mais ou menos assim, ó. Você pode fazer com ponto cheio, com outro tipo de ponto, ó. Pode usar esse tipo de ponto aqui, ó. Né? Esse número 7 aqui, ó. Esse número 7 aqui ficou muito bacana. Né? Você pode colocar ele também de outra cor, um verde mais escuro, e deixar essa parte da flor, né, em um outro sentido. Você pode ralear também, você pode estar raleando também, para ele ficar. Eu botei com 2 aqui, mas pode pôr com 3 também, ó. Pode pôr 3 também. Ó. Com 3 ele vai ficar legal também, ó. Ó, 3. Então, se você mexer com o ponto aqui, ele dá vários efeitos. Se você mexer com esse ponto aqui, esse ponto é muito bacana. Ele vai te dar vários efeitos, tá? Ó. Ele vai te dando outros efeitos. O certo é... E todos eles têm contorno. Tá? Se você observar, todos esses desenhos aqui têm contorno. Ele tem um contorninho fininho aqui, mas tem. Esse aqui eu já te falei, né? Que é o mesmo daqui. Ok? Então, todo esse ponto é um ponto simples, na verdade. Agora vamos aumentar ele para a gente ver os efeitos de cada desenho. Né? Pronto, aumentei aqui. Ó, olha quando você aumenta, como fica legal. Ó, os pontos que foram criados, olha. Naquele ponto lá, ó, o pontinho gordinho lá do meio da flor aqui, ó. Você der uma... Claro, quando você colocar no tamanho real, você, claro, tem que vir no centro dele, né? No centro dele e colocar um efeito. Perdão, melhorar para não deixar ele... Aqui agora dá para ver melhor. Você pode também estar fazendo esse tipo de ponto aqui, um satin 70, né? Você pode pegar um 70, você pode pegar um 30, né? Ó, dá um efeito bacana, né? Você pode pegar também outro tipo de ponto, né? Ele vai dar um efeito muito, muito bacana. Então, esse foi o vídeo, né? Esse foi o vídeo do ponto, que aqui, só lembrando, para você, se você quiser realmente... Se você quiser realmente fazer esse desenho, deixar ele bem diferenciado, faz ele todo com linha de costura. Você faz com linha de costura, ele fica muito bacana, fica muito legal. Fica todo fofinho, parecendo ser realmente ponto manual, tá ok?